Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo teremos um assunto bem interessante, não é? Eu já fiz a nossa capinha e coloquei dois títulos. As pancadas que a gente leva na vida muda a gente? É uma pergunta importante que muitas pessoas, por curiosidade, fazem em suas reflexões. E uma outra situação também é: rejeição no amor destrói? São perguntas interessantes e nós vamos ver o texto que nós organizamos aí na voz do Casal 20, não é? Para vocês, como de costume. E depois a gente volta para comentarmos mais um pouco sobre esse assunto. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. A pergunta é: as pancadas da vida mudam a gente? Sim, as pancadas da vida nos mudam profundamente. Embora tragam dor e muitas vezes nos façam criar armaduras para nos proteger de novos golpes, elas não precisam nos endurecer. Pelo contrário, essas experiências têm o poder de lapidar nossa resiliência, ensinar o verdadeiro valor da superação e nos direcionar para uma nova versão de nós mesmos. Esse processo de transformação diante das adversidades pode seguir dois caminhos distintos. O endurecimento é quando usamos as feridas como um escudo, tornando-nos pessoas defensivas, desconfiadas ou fechadas para novas relações e afetos. O amadurecimento é quando absorvemos o impacto, mas escolhemos usar o aprendizado para aumentar nossa empatia, alinhar nossas prioridades e descobrir uma força interior que antes não sabíamos que possuíamos. Como diz a famosa reflexão frequentemente associada à psicologia, quando não podemos mais mudar uma situação ou apagar um trauma, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A dor é inevitável, mas o que fazemos com ela, se nos deixamos quebrar ou se nos reconstruímos mais fortes, é uma escolha diária. O amor destrói a gente. O amor por si só não destrói. Ele é um sentimento que, em sua essência, busca o bem. No entanto, a forma como nos envolvemos, as expectativas que criamos e as atitudes das pessoas podem gerar feridas profundas. Quando o sofrimento aparece, geralmente é porque o amor foi misturado com dinâmicas prejudiciais. O que realmente costuma destruir? 1. Falta de reciprocidade. Quando o sentimento ou o esforço de construir uma vida juntos vem de apenas um lado. 2. Dependência emocional. Acontece quando você anula a sua identidade, depositando no outro a responsabilidade absoluta pela sua felicidade e autoestima. E 3. Desgaste e falta de respeito. Relações sem diálogo, empatia ou confiança inevitavelmente se tornam tóxicas, causando dor em vez de acolhimento. O limite entre amar e adoecer. Sofrer por desilusão ou por términos é parte da experiência humana, pois nos abrimos e nos tornamos vulneráveis. Contudo, há uma diferença entre se machucar com uma situação e ser destruído por ela. O limite claro é quando a relação passa a prejudicar a sua saúde mental, sua integridade física ou o seu equilíbrio emocional. Para entender melhor como identificar quando um relacionamento deixa de ser acolhedor e começa a nos machucar. E esse foi nosso assunto de hoje, pessoal, e até o próximo. É uma resposta óbvia. Realmente, as pancadas que a gente recebe durante toda a nossa vida, elas moldam a gente. A gente é como se fosse uma massinha de modelar, estão entendendo? E é devido às coisas, tanto boas quanto ruins, que acontecem em nossas vidas, que nos moldam. Estão entendendo? Então, se você recebe pancada durante a vida toda, você vai ser uma pessoa que vai ser mais difícil de se relacionar, porque você vai ter muitas defesas impedindo que você se machuque novamente, porque durante a vida toda você só foi machucado ou machucada. Estão entendendo? Então isso é normal.
É claro que essas pessoas que passam por nossas vidas, elas é que são culpadas de transformar a gente em quem nós somos hoje. A nossa culpa é de não saber contornar e também de não se entregar. Na verdade, os dois textos estão relacionados porque eu vou explicar aqui para vocês. As mulheres, elas são mais fortes em saber lidar com emoções. Estão entendendo? Apesar de que as mulheres se envolvem emocionalmente mais fácil do que o homem. Estão entendendo? O homem, ele é mais fechado quanto a isso, de se entregar a sentimentos, a emoções, porque justamente o homem evita se machucar. Já a mulher é mais forte em aguentar o sofrimento, digamos assim, caso seja decepcionada. O homem já é mais complicado de aguentar. Eu estava observando e lembrando de pessoas que eu conheci durante a minha vida, e eu conheço umas 3 mulheres, mais ou menos, que depois de uma decepção amorosa, ficaram sozinhas para o resto da vida. Eu conheço umas 3 ou 4. E conheço várias outras que, depois da decepção amorosa, tentaram relacionamentos que não deram certo e permaneceram porque não queriam ficar sozinhas. Estão entendendo? E o sofrimento foi a vida toda. Algumas já partiram. Eu tenho uma situação que eu conheço de uma mulher que, depois da rejeição amorosa, ela ficou com problemas psicológicos. Inclusive, depois, tentando seguir a vida, engravidou, teve uma criança, uma menina, que infelizmente faleceu depois de uns 2 anos e tal. Aí ela encontrou uma outra pessoa, seguiram a vida juntos, mas a outra pessoa, o homem bebia demais e ela nunca foi feliz. Ela já é falecida já. E eu conheço um caso também de um cara que eu imagino, não tenho certeza da história, que ele foi traído pela esposa. Ele tinha vários filhos com ela. Eu acho que eram 11 filhos, algo desse tipo, 12. Eu não sei ao certo. Eu só sei que ele se afastou dela, naturalmente ela preferiu os amantes, e ele foi morar com a mãe dele. Para vocês terem uma ideia, eu conheci a pessoa, ele nunca mais quis relacionamento. Esse cara, ele não estava preparado mentalmente para a decepção que ele teve. Então ele ficou sozinho até o final da vida dele. Para vocês terem uma ideia, ele morreu antes da mãe, anos antes da mãe. Eu acho que uns 20 anos antes da mãe. A mãe já é falecida também. Eu não vou citar aqui os nomes, mas são pessoas próximas que eu presenciei certas coisas. O sofrimento que essas pessoas passaram. Não é? A pessoa que era a mãe dele também foi muito traída durante a vida dela, não é? Era uma pessoa religiosa e tal, não separou por isso. E muitas pessoas que não estão a par da situação começam a querer julgar o comportamento da pessoa, a frieza da pessoa. Mas a pessoa se tornou fria pelas pancadas da vida que recebeu. É por não ter ficado com a pessoa que ela amava realmente. É por isso que eu sempre digo nos nossos vídeos que você rejeitar o grande amor da sua vida, você não ficar com a sua alma gêmea, isso significa que com muita sorte você vai ser feliz na vida. Mas se você não tiver sorte nas suas escolhas, provavelmente você vai lamentar perder aquela pessoa que realmente era a sua alma gêmea, o grande amor da sua vida, para o resto da vida. Você vai lamentar essa perda para sempre. Então, a pergunta, ou as perguntas, as indagações que estão em nossa capinha do vídeo de hoje, se as pancadas da vida mudam a gente, realmente mudam. E muitas vezes nós mudamos completamente da pessoa que a gente era. Às vezes a gente se transforma em uma pessoa que a gente não queria se transformar.
pela bondade da essência da gente. Mas às vezes a gente se torna frio por conta das pessoas que passaram por nossas vidas. Estão entendendo? E realmente a questão do amor, a rejeição do amor, traumatiza, destrói mesmo a pessoa. Isso é verdade. Eu conheço um caso antigo, e quando eu ouvi falar sobre isso, eu era criança ainda, de um cara que era apaixonado por uma mulher e ela rejeitou ele. Ela depois teve uma vida horrível, para vocês terem uma ideia. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, tá, gente? Ele também teve, porque ele passou a morder fronha. Como é que eu posso dizer? Ele passou a bater virilha das costas. Estão entendendo? Do meu ponto de vista, tá, gente? Eu não posso julgar, às vezes ele está feliz. Talvez, né? Não sei, eu não posso garantir. Parece uma pessoa íntegra, né? Parece uma pessoa feliz, mas eu não convivo, então eu não sei. Mas, para mim, do meu ponto de vista, eu acredito que seja melhor ficar sozinho o resto da vida. Já que você não ficou com a mulher que você ama ou com o homem que você ama, eu acho melhor não arriscar, porque é bem difícil de você encontrar pessoas compatíveis e que possa simular um amor ou uma paixão. Eu acho que esses dois sentimentos não tem como a gente fingir. É isso que eu estou dizendo. Então, para mim, no meu raciocínio lógico, é melhor ficar sozinho do que tentar fingir alguma coisa. Estão entendendo, não é? Eu não estou falando complicado, não, nem com palavras rebuscadas. Eu estou aqui falando português claro para vocês. É o que eu acho. É uma questão de opinião. Cada um pode ter uma opinião diferente. Isso é um direito que todo mundo tem, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que eu estou certo e nem que você está errado ou errada. Eu só estou dizendo que a vida é assim. É bem interessante você observar as diferenças entre homens e mulheres. Muitas mulheres reclamam que os homens são pouco românticos. Às vezes é porque o cara tem medo de ser decepcionado. É por isso, já passou por muitas coisas na vida, muitas mulheres malignas que destruíram essa parte do cara. O cara tem medo. Às vezes ele ama até a mulher, mas tem medo de demonstrar o amor e ela começar a fazer o que a outra ou as outras fizeram. Porque ele acha que por demonstrar que ama, a mulher vai dar como garantido e vai brincar com os sentimentos dele. Às vezes o medo do homem é isso. E da mulher, às vezes, o sentimento que ela tem é de ter errado na escolha dela. Muitas são assim, pensam assim, não falam, claro, vai falar que será que eu escolhi você errado? Aí o cara vai largar dela, não é? Vai ter brigas. Então acontece muito isso. Na cabeça do homem também, quando ele está com alguma mulher que ele não ama, ele pensa, raciocina, será que eu não deveria ter esperado mais um pouco para talvez encontrar aquela que eu ame de verdade e que me ame de verdade também? Acontece isso com todo mundo. Muitas coisas que as pessoas pensam, elas não falam. Eu que sou um maluco beleza, que falo geralmente o que eu penso. Tanto aqui nos vídeos, quando eu falo as minhas opiniões, eu estou falando realmente o que eu penso, sem querer constranger ninguém e também sem intenção de humilhar e nem dizer que o que eu estou falando é certo ou errado. Eu não falo isso, eu não tenho essa autoridade. O que eu posso dizer é com relação às coisas que eu observo. E eu observo esse tipo de coisa. Eu presto muita atenção nisso. Eu gosto muito de histórias de vida. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu observo isso no YouTube. Os canais que eu sigo falam sobre isso. Eu gosto muito disso. E também gosto de história de vida. Essa coisa da família, de onde você veio, para onde você vai. Estão entendendo? A evolução, o desenvolvimento, essa coisa assim da sociedade, estudando, né, aquelas coisas
que muitas pessoas não levam em consideração. Eu levo em consideração tudo isso. Para a pessoa ser o que ela é hoje, é porque ela passou por coisas boas e coisas ruins. Coisas que fizeram ela feliz ou que traumatizaram ela, moldando ela no que ela é hoje. E é isso que eu observo. Existem pessoas que a vida hoje em dia é por causa de traumas que tiveram na infância. Como você vê o seu pai traindo a sua mãe, uma pessoa correta, e o seu pai demonstrando não ser uma pessoa correta. Isso molda, isso cria algo no seu futuro de como você é como pessoa. Você pode ser aquele cara desprendido, que pega todas, querendo imitar o seu pai, ou você pode ser aquele cara que não quer repetir os mesmos erros do seu pai, que acha feio, como eu acho feio, atitudes assim. Então, isso, às vezes, esse trauma atrapalha a sua vida no futuro. Traumas fazem isso. Eu conheço histórias de pessoas que modificaram a sua opção sexual, que você nasce homem, naturalmente escolhe mulher, e a mulher escolhe homem, não é? Isso é biologia que eu estou falando, tá? Mas por traumas que a pessoa passou na infância, por exemplo, isso interfere diretamente no que a pessoa vai fazer para o resto da vida. Às vezes a pessoa fica com raiva do outro gênero por conta das maldades que ela sofreu. Acontece isso. É claro, gente, que tem gente que já nasce assim. É claro também que a alimentação industrializada também mexe com essas coisas de desejo, de hormônios, tudo isso. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que diz e que defende algo está totalmente certa. Estou dizendo que existem várias verdades. E quem é muito inteligente vai perceber que eu estou falando corretamente isso. Existem várias situações, várias possibilidades, várias coisas que acontecem e que mudam o rumo da nossa vida. É isso que eu estou falando. E esse vídeo é para dizer isso, que você não está sozinho. Existem muitas pessoas passando por coisas similares. Eu digo que 100% das pessoas. Coisas que você se tornou, o que você é nesse momento, devido às situações que você vivenciou, devido a coisas que outras pessoas fizeram com você, atitudes negativas, sofrimentos que outras pessoas causaram em você. Estão entendendo? E isso acontece o tempo todo. É por isso que você tem que ficar ligado nos filhos, não é? Ensinar corretamente, dizer para o filho homem não bagunçar as meninas de outras famílias, não é? Pedir respeito, que ele respeite, você educar corretamente. Não dizer para sua filha ou para o seu filho que é normal trair. Isso não é normal, isso é anormal. Então você tem que ensinar aos seus filhos a forma de agir corretamente, dando exemplos também, tentando fazer o que é correto. É isso que eu estou dizendo. E mais uma vez, essa força mental que a gente tem que ter, ela tem que ser ligada também à força espiritual, à alma. Estão entendendo o que eu estou falando? Mesmo que a sua fé esteja abalada, você tem que ter a plena certeza de que o espírito caminha junto com o seu corpo, com a sua mente. É isso que você tem que equilibrar. E o que me ensinou muito a equilibrar isso na minha vida, eu devo muito às artes marciais, em especial às artes marciais orientais, Kung Fu e Karatê, que de certa forma fizeram com que eu aprendesse a meditar, a raciocinar, a mentalizar como eu deveria agir na vida. Isso ajudou muito. E é um incentivo que eu faço. Coloque seus filhos para praticarem esportes, em especial artes marciais orientais, não é?
que tem muita coisa de filosofia também. O próprio Bruce Lee, ele criou uma arte marcial bem filosófica. Isso ensina muito. Isso pode modificar e salvar vidas de pessoas que poderiam ficar com problemas psicológicos. E eu estou dizendo isso porque eu conheço muitas situações onde a pessoa passou a ter que viver de remédio para o resto da vida por conta dessas pancadas que a vida deu nessa pessoa que não merecia. Então aqui vai o meu apoio para as pessoas que passaram por coisas ruins, não é? Todo mundo passa por coisas ruins. O detalhe é você saber reagir com relação a essas coisas ruins. Tem que ter paciência, tem que ter fé e tem que seguir em frente. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Essa foi a minha intenção. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.